Vamos começar com um vídeo do meu amigo Bem-vindo Siqueira falando sobre a baderna, a barbárie e o terrorismo bolsonarista em Brasília. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional, Bolsonaro deixou um rastro de destruição no Brasil que dificilmente em 4 anos conseguiremos recuperar. Entretanto, qualquer alívio, qualquer desafogo é uma vitória. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, já vamos para 1 mês e meio de baderna, de anarquia, de barbárie, à porta dos quartéis. Patéticas manifestações, de violência, inclusive, de mortes, de espancamentos, de ameaças, de coações por parte de nazifascistas que se dizem bolsonaristas. E nenhuma providência é tomada. Abrigados nas calçadas das áreas de segurança dos quartéis, com anuência, provavelmente, dos comandos militares, que tem a resposta de que a liberdade de expressão é livre. Entretanto, vai qualquer brasileiro ficar numa calçada de um quartel a protestar e a bater na porta, exigindo direitos democráticos, respeito, segurança e justiça, para ver o que acontece. Mas esta turma de nazifascistas consegue acampar às portas dos quartéis nas áreas de segurança do Brasil. Alimentados e autorizados por Jair Messias Bolsonaro, quer no seu silêncio, quer nas suas mensagens ambíguas, estranhas, quer numa tal história de 72 horas onde tudo se resolverá, há 3.000 horas se espera pelas tais 72 horas. E o que se viu ontem em Brasília foi baderna, violência, anarquia no sentido de destruição, e não do regime anarco de construção de uma sociedade justa. Anarquia e barbárie. Foi barbaridade. 10 de carros queimados, 3 ônibus queimados, depredações, tentativa de invasão da Polícia Federal. Porque estes grupos e estes bolsonaristas nazistas se julgam no direito de estar acima da lei. Porque não são punidos. Eu achei engraçado que o Benito queria falar nazifascistas, aí virou nazistas, mas tá muito bom esse vídeo. Isabel Olivieri, eita Pedro, você não dorme mesmo, hein? Bom dia a todos, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui, muito obrigado pela companhia de vocês, vamos lá. Quer pelas autoridades do Ministério da Justiça, da Segurança Pública, quer pelos comandantes militares que abrigam eles nas calçadas dos quartéis. Há um conluio nazifascista no Brasil, entranhado em diversos setores das instituições brasileiras. Inclusive, pode ser nas Forças Armadas. Porque não há outra explicação para que acobertem tamanhos atos absurdos, antidemocráticos, em nome da liberdade de expressão. Nós sabemos o quanto foi difícil para muitos brasileiros irem votar no dia 30 de outubro sob a coação já de grupos bolsonaristas, sob a violência bolsonarista. E o que se viu ontem em Brasília é a explosão natural de raiva de grupos que, depois de protestarem por diversas maneiras patéticas, marchando, batendo continência para pneu, se pendurando em cruz como Jesus Cristo, não conseguem mudar a democracia, não conseguem mudar as conquistas do povo brasileiro e partem para a violência. A questão tem que ser resolvida na marra. Este cacique que foi preso disse: agora é guerra. Quem é ele para dizer agora é guerra? Um cacique aculturado. Cacique não, aculturado. Com nome cristão, completamente civilizado. Conclama as pessoas a uma luta armada contra a posse de Lula. Tem a prisão preventiva decretada e esse é o estopim para que baderneiros, para que bárbaros destruam todo o caminho que encontram pela frente em Brasília. Isso tem que ter um fim. Mas tanto o Ministério de Justiça do governo Bolsonaro, quanto alguns comandos de força de segurança de Bolsonaro, quanto alguns comandos militares, e quanto o próprio Bolsonaro, são omissos e têm prazer de ver o país se dissolver cada vez mais. Pouco importa para a personalidade psicopática e doentia de Bolsonaro que o Brasil vá para o buraco, que o Brasil se desmoralize no concerto das nações, contanto que ele salve a pele dele, contanto que ele consiga implantar o seu programa de destruição completo da nacionalidade brasileira.
E estas pessoas bárbaras, destruindo o que encontram pelo caminho, inconformando-se com o processo democrático. Mais do que nunca, Lula precisa tomar posse para que o Ministério da Justiça entregue a Flávio Dino, para que a Polícia Federal entregue novas direções, para que os novos comandos militares tomem providência para que o Brasil viva em paz e siga em paz. É direito à liberdade de expressão. É direito protestar contra o que você não quer, mas não é direito você atentar contra a ordem democrática. Isso é sublevação, é motim. Isto é barbárie. E isso tem que ser combatido. E, entretanto, a omissão de Bolsonaro e dos seus governantes, dos seus acólitos, dos seus seguidores, é que comanda, que permite o surgimento desses movimentos nazifascistas. Aliás, não é para menos. A história de Bolsonaro, quando ele diz eu nasci para ser do Exército, é mentira. Ele nasceu para explodir quartéis do Exército. Nasceu para se rebelar contra o Exército, de onde foi expulso. E por atos administrativos, jurídicos, conseguiu ser reintegrado na reforma como capitão. Não passa de um tenente baderneiro, agitador. Então, minhas amigas e meus amigos, o que assistimos ontem em Brasília foi um ato de barbárie. Mas a gente não pode se acovardar. A gente tem que exigir das autoridades, sejam elas ainda que pusilânimes, como estas do atual governo Bolsonaro, exigir punição rigorosa. Aliás, foi a própria PGR quem pediu a prisão do cacique Tsetserere Chavante, pelas ameaças que ele fez. A própria PGR de Augusto Aras, esse passador de pano, esse lambe-botas do governo Bolsonaro, foi ela própria quem pediu a prisão do cacique. Que motivou foi o estopim para que essa horda de bárbaros, que há tempos estão querendo destruir a ordem constitucional brasileira, se movimentasse dentro de Brasília, dentro da capital federal, tendo a ousadia de invadir um prédio da Polícia Federal. Aliás, Roberto Jefferson inaugurou o sistema de caça à Polícia Federal, né? Disparando granadas, tiros de fuzis contra policiais federais. Está autorizada a caça à autoridade no Brasil. Está autorizada a caça aos democratas e aos progressistas. Está autorizada a barbárie. Aliás, desde o dia que Bolsonaro foi eleito presidente. Seja lá como for, minhas amigas e meus amigos, não tenhamos medo. O medo nos impulsiona a ir para frente. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos dar posse a Lula, vamos avançar no processo democrático, vamos esvaziar estes loucos fanáticos e vamos dar cadeia, perseguição, instruções, processos, através de identificação facial, revelar quem foram os bárbaros que ontem tocaram fogo em carros, em ônibus. É possível, há tecnologia para isto. A sociedade brasileira exige um basta nisso. A sociedade, que eu digo, é a sociedade civilizada, não tribos e hordas de militares reformados, de velhos flácidos, de mulheres anorgásticas, gritando e berrando histéricas à porta de quartéis. Isto não representa a sociedade brasileira. Não representa sequer 1/10 dos que votaram em Bolsonaro. Não é possível que a maioria dos cidadãos brasileiros que votaram em Bolsonaro concordem com esse ato de barbárie. Não posso acreditar nisso. Não posso. Se eu tiver de acreditar nisso, então realmente a nação brasileira está dividida e perdida. Coisa que eu não acredito. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira. E a pergunta é, o terror bolsonarista vai ser barrado? Esses terroristas vão continuar fazendo arruaça na capital federal até a posse de Luiz Inácio Lula da Silva?